Bom, o núcleo anarquista participou das manifestações do último dia 13 e seria razoável fazer uma avaliação o tanto mais precisa a respeito do que aconteceu e de quais são as perspectivas abertas por essa última rodada, por assim dizer, de mobilizações. Bom, as mobilizações foram muito menores do que aquelas que tinham ocorrido nos meses de maio e junho. Um reflexo, pelo menos essa é a nossa avaliação, de uma política que não abre nenhuma perspectiva de sucesso, de possibilidade de reverter aquelas que são as medidas mais agressivas do governo federal em relação ao ensino superior, em relação às regras e ao funcionamento do mercado de trabalho, em relação ao tratamento que se dá às empresas, aos órgãos ligados diretamente ao Estado, patrimônio estatal, em relação a questões que são caras, principalmente a alguns setores, mas que dizem respeito a toda a população, como a questão ambiental, a conservação das florestas, a existência ou não das unidades de conservação, a possibilidade ou não de exploração econômica dessas unidades de conservação, de áreas protegidas, de reservas estratégicas do país, como a RENCA, a Reserva Nacional do Cobre e Associados, etc. E todas essas medidas do governo têm sido implementadas com relativa facilidade, e o sucesso em fazer com que essas medidas sejam aprovadas pelo Congresso Nacional, que elas sejam aceitas e bem aceitas pela grande imprensa, que elas sejam, até certo ponto, toleradas pela maioria da população, faz com que o movimento de oposição ao governo deixe de acreditar nas suas próprias forças e passe a considerar as paralisações habituais como meras demonstrações de interesses partidários e políticos que são estranhos e alheios ao conjunto do movimento que participa, se engaja nas atividades que são convocadas pelas grandes centrais sindicais e pelas grandes organizações do movimento estudantil. Nesse último dia 13, houve uma inflexão do movimento, e essa inflexão deixou bastante claro que, para aqueles que ainda não tinham clareza a respeito disso, que a política predominante, não só no interior das direções das centrais sindicais, mas também uma política que criou uma grande rede que é tributária dessa política, entre os sindicatos menores, entre as pequenas centrais sindicais, entre os partidos e as organizações intrapartidárias que alavancam o movimento ou, mais precisamente, em alguns casos, impede o movimento de andar com as suas próprias pernas, que esses setores todos conjugaram seus esforços para garantir que a manifestação não ultrapassasse os limites daquilo que está dentro aí do âmbito, da esfera do que é legal e admissível do ponto de vista da lei, do ponto de vista das instituições, do ponto de vista inclusive do governo. Esse respeito talvez seja também em grande parte um reflexo da avaliação positiva que se tem feito a respeito das primárias argentinas, que mostraram aí uma possibilidade, embora essa possibilidade em grande medida seja ilusória, de que a esquerda e os setores nacionalistas possam se reorganizar dentro do processo eleitoral, sem uma ruptura drástica,
sem sacrifícios, e que essa recuperação, se dando na Argentina, teria um reflexo significativo também no Brasil. Bom, é uma análise muito prematura e uma análise tendenciosa e uma análise que desconsidera, em primeiro lugar, e talvez naquilo que seja mais imediato, o fato de que o primeiro movimento de recuo foi da própria oposição argentina, que abriu mão do seu candidato e que aceitou a formação de uma chapa que é liderada por um elemento que não tem absolutamente nenhum vínculo com o movimento popular argentino e que tem servido sempre aos interesses das instituições financeiras na Argentina, tendo sido já secretário de Tesouro, ministro da Economia e tendo aplicado aquela política que é a política tradicional dos setores vinculados aos bancos, não trazendo nada de novo em relação ao panorama político atual, ou, na melhor das hipóteses, trazendo como novidade a inversão da hegemonia dentro da chapa da oposição, o que é um sintoma claro de esfacelamento do próprio regime democrático, que já não comportava mais um setor nacionalista, declaradamente nacionalista, dentro do processo eleitoral argentino. E no Brasil nem essa perspectiva parece ser uma perspectiva razoável, na medida em que aqui talvez aquele que possa ser considerado o único setor nacionalista que tenha provado o seu nacionalismo na prática, e mesmo assim um nacionalismo muito tímido e muito cheio de contradições, o Partido dos Trabalhadores, continua à mercê das intervenções e arbitrariedades que são cometidas contra esse partido, sob a tutela, com a chancela das instituições do Estado, da Polícia Federal, quer seja do Ministério Público, quer seja do Supremo Tribunal Federal, de quem mais for, do Tribunal Superior Eleitoral, e de todos aqueles que têm o poder de garantir a continuidade de um governo que é absolutamente antipopular, que é o governo Bolsonaro, e tendo garantido antes disso a sua própria eleição, a condução desse governo ao cargo máximo, a condução de Jair Bolsonaro ao cargo máximo da nação. Bom, esses problemas, eles, embora não sejam objeto de grande discussão entre aqueles que apoiam as paralisações, que apoiam as iniciativas que são tomadas contra a reforma da Previdência, contra o confisco de recursos que deveriam ser repassados às universidades públicas, etc., ele principalmente que determina que atitudes serão tomadas pelas grandes organizações do movimento popular. E o movimento popular é tributário dessas ideias, é tributário dessas disputas que acontecem e com as quais o movimento popular toma contato apenas de maneira muito indireta e, na maioria das vezes, de maneira superficial. Enquanto isso acontece, enquanto se direciona o movimento popular para uma saída que não seja um confronto radical com as forças da direita aqui no país, os principais jornais de todo o mundo noticiam a iminência de uma grave crise econômica que, na verdade, já teria tido início com os prognósticos negativos da economia alemã,
as baixíssimas taxas de rentabilidade dos títulos da dívida pública na Alemanha, em outros tantos países da Europa, na Suíça, na França, essa rentabilidade artificial dos títulos públicos de curto prazo nos Estados Unidos e muitos outros sintomas relacionados inclusive a tentativas de desvalorização de moedas, como no caso dos Estados Unidos, o aumento das barreiras alfandegárias que os Estados Unidos têm imposto à China, numa tentativa desesperada de fazer com que o mercado norte-americano não seja tomado pelos chineses. E é, na verdade, uma guerra impossível de ser vencida pelos Estados Unidos, porque aí estão em jogo muito mais coisas do que a simples desvalorização da moeda, mas a própria estrutura de funcionamento do mercado interno norte-americano, os custos envolvidos na preservação da mão de obra, na sua reprodução, etc. E todos esses expedientes dos quais os Estados Unidos se valem, na verdade, têm um impacto profundamente recessivo no conjunto da economia e desestabilizam politicamente países que poderiam ser o vetor de um desenvolvimento futuro, criando esse mar de desconfiança e de incerteza a respeito do que possa acontecer, não só no futuro distante, mas nas próximas semanas e meses. E esse deveria ser, esse é o nosso entendimento, a principal preocupação de todos os partidos de esquerda, do movimento popular, dos sindicatos, que é a preocupação de entender bem quais são as possibilidades de superação dessa crise e de que maneira, colocadas em práticas, as alternativas que resolveriam essa crise, isso impactaria nas relações de trabalho, na capacidade de manutenção dos serviços de atendimento básico de saúde, educação, etc. A população, geração de empregos, questões para as quais o governo brasileiro não tem nenhuma solução. E reproduzindo a política que caracteriza aí o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, por exemplo, John Bolton, são políticas de desagregação dos estados nacionais, a exemplo do que nós temos visto, por exemplo, em Hong Kong, nos mais recentes protestos, inicialmente protestos da classe média, da classe empresarial de Hong Kong, daqueles que são ainda saudosos dos tempos da dominação britânica, né, que oficialmente terminou em 1997 e que ainda hoje, na verdade, exerce uma influência muito grande sobre a população de Hong Kong, ou pelo menos sobre as camadas médias da população de Hong Kong. E o John Bolton, ou melhor dizendo, o governo norte-americano, tem adotado uma política agressiva contra a China, tentando incluí-la naquele bloco de países que são economicamente bloqueados pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, fazendo um chamado direto a Theresa May, a primeira-ministra, a antiga primeira-ministra da Inglaterra, e agora o Boris Johnson, a que eles adotem medidas restritivas à China, o que poderia inclusive provocar um colapso ainda maior da economia mundial e que por isso mesmo tem sido rechaçada como estratégia pelas principais lideranças dos países europeus que fazem parte da União Europeia. Agora, se essa é a política dos Estados Unidos frente à potência industrial militar que é a China, se por outro lado os Estados Unidos e a Maria Zaharova, se não me engano,
chanceler da Rússia, já havia denunciado que os Estados Unidos, sob a alegação, agora tida até como falsa, depois da conclusão do relatório Miller nos Estados Unidos, de que a Rússia havia influenciado as eleições, havia interferido nas eleições norte-americanas presidenciais, nas últimas, teria confiscado prédios e mansões da Rússia nos Estados Unidos que serviam para abrigar suas embaixadas, consulados, etc. Se esse é o comportamento dos Estados Unidos diante dessas potências econômicas, a China é uma potência maior, a Rússia é uma potência de menor poderio de fogo, mas com um grande poderio militar, poderio econômico menor, mas um poderio militar relativamente grande. O que então eles poderiam e fariam com o Brasil, um país que militarmente não oferece nenhum risco aos Estados Unidos e que tem um aliado declarado na presidência da República, um seu aliado declarado na presidência da República, um aliado que chega inclusive a dizer que, sabendo quais seriam as determinações dos Estados Unidos, ou o que agradaria aos Estados Unidos, do ponto de vista comercial, de sanções, adotaria uma política como o não abastecimento de navios no Porto de Paranaguá, de navios iranianos, potencialmente comprometendo inclusive um setor de exportação, um setor exportador brasileiro de grande influência política para satisfazer os interesses dos Estados Unidos. Significa que o Brasil está absolutamente à mercê de tudo aquilo que for definido pelo governo norte-americano e que se forem impostos sacrifícios à nossa população em nome de preservar os interesses dessa grande potência, dos Estados Unidos, e das suas potências e das potências aliadas aos Estados Unidos, o brasileiro poderia ter certeza de que ele seria preterido em favor dessas grandes potências. E de que maneira ele seria preterido? Bom, nós temos visto, já faz algum tempo, desde antes inclusive do início do atual governo, que o poder de fogo do governo federal é bastante grande e que ele não reluta em usar esse poder de fogo contra a população. A primeira onda de desmantelamento das relações trabalhistas passou, o governo ainda nem contabilizou o quanto essas modificações das relações de trabalho favoreceu as grandes empresas, os grandes conglomerados empresariais, inclusive internacionais, e já se adota uma nova medida que aprofunda a subordinação dos trabalhadores, dos empregados aos seus empregadores, e essa nova medida foi dessa vez aprovada com uma maioria acachapante no Congresso, deixou o movimento popular, o movimento sindical completamente aturdido, incapaz de reagir. Foi feito sob o signo de uma modificação das relações econômicas que envolviam empresários e burocracia comercial, e não houve sequer tempo para que se organizasse uma reação a essa nova modalidade, a essas novas modalidades de ataques que foram desferidos contra os trabalhadores. Bom, claro, estou falando da medida provisória número 881, foi editada em abril e que foi reformada no Congresso Nacional para incluir temas que iam muito além daqueles que
a medida provisória compreendia originalmente e que terão agora um efeito que é desconhecido, inclusive pelo próprio governo, e naquilo que nos interessa, desconhecido pelos trabalhadores em geral. E os impactos provavelmente serão bastante drásticos. Os funcionários que ainda têm algum tipo de estabilidade, funcionários públicos, funcionários concursados, mesmo os seletistas, ainda folgam em saber que provavelmente serão poupados num primeiro momento. Agora, os trabalhadores da iniciativa privada podem perder de um mês para o outro o seu direito à remuneração especial nos dias de domingo, por exemplo, em várias áreas, especialmente os comerciários, sem que haja nenhuma possibilidade, sem que haja nenhum sinal de reação possível por parte dos trabalhadores. É claro, a propaganda do governo, ela procura reduzir tudo a uma questão muito simples, que é ou se opta por ter trabalho nessas condições ou se opta pelo desemprego. Mas as coisas não são simples assim e, em geral, os trabalhadores não se deixam vencer, não se deixam escravizar de maneira tão apática e sem reação. Então a gente pode esperar uma crise agora de grandes proporções que inclusive lance para dentro do movimento de oposição ao governo um novo setor. E isso poderia despertar naqueles que tivessem realmente interesse em organizar um movimento popular para superar as dificuldades estruturais que o impedem de obter qualquer tipo de vantagem sob o marco do governo Bolsonaro, de estruturarem uma reação que tivesse como objetivo principal pôr um fim definitivo a tudo que esse governo tem feito de prejudicial à maioria da população. Mas, ao contrário disso, em vez de criar as condições para que o movimento se organize, se estruture e faça desse novo revés um canal de ligação entre as reivindicações dos setores que já estão sendo prejudicados com aqueles que virão a ser prejudicados, o movimento tenta procrastinar esse confronto decisivo em prol de um chamado à unificação nacional, um chamado à reconciliação nacional, um chamado à suavização da política da esquerda e dos movimentos populares, que pode ser visto, foi visto no último dia 13 por aqueles que participaram das atividades, na vasta simbologia nacionalista que foi usada nesses atos, que tem, na verdade, um objetivo quase que declarado de impedir a radicalização do movimento popular em defesa de um programa mais bem assentado, mais bem definido e que pudesse fazer com que todos soubessem exatamente pelo que estão lutando. Agora, num primeiro momento, a gente não pôde ver ainda o efeito colateral dessa política, que é a reação negativa que ela provoca dos setores que estão mobilizados com a sua própria direção. E é isso exatamente que se deve estimular no momento. Uma ruptura política desses setores com a sua direção e a tentativa de estabelecer novos parâmetros que permitam a esse movimento avançar. Caso contrário, nós estaremos numa encruzilhada, num beco sem saída. O mesmo beco sem saída que levou a maioria dos trabalhadores argentinos a apostar numa solução que é extremamente débil, que é a eleição de Alberto Fernandes na Argentina. Aproveitar esse tema para retomar uma discussão
que nos parece bastante oportuna. A discussão a respeito de ser ou não ser razoável defender a realização de eleições gerais no momento em que as forças políticas capazes de reunir em torno de si um grande apoio eleitoral tem aí como marca central da sua estratégia desmobilizar os trabalhadores, desmobilizar a vanguarda do movimento popular e investir numa solução que dá tempo, espaço para que Bolsonaro e os setores que com ele governam possam se estabilizar e desferir golpes progressivamente mais agudos contra o conjunto da população. Inclusive golpes dos quais é muito difícil se recuperar, que são aqueles que estruturalmente mudam a forma como os trabalhadores se organizam, dispersam os trabalhadores, dispersam, inviabilizam o funcionamento das organizações sindicais, desacreditam essas organizações com a contribuição, inclusive, das direções dessas organizações sindicais, criam um aparato jurídico novo, especial, refundam o modo de funcionamento das universidades de maneira tal a impedir que elas sirvam como um ponto de apoio das mobilizações da juventude. Tudo isso acontece e, sem se dar conta, na maior parte das vezes, uma parcela dos movimentos de vanguarda que tem ido aguerridamente a atos dos quais, inclusive, ela desconfia, como perspectiva a realização de novas eleições. Nós consideramos que é importante deixar claro para todo um setor do movimento popular que, embora nós defendamos uma série de reivindicações, que a nosso ver são reivindicações mínimas, elementares, que garantem certos direitos democráticos, como, por exemplo, a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma defesa que nós fazemos de maneira incondicional, a defesa de que ele possa, inclusive, concorrer a futuras eleições, caso novas eleições se realizem. Isso, para nós, não significa confundir o nosso programa, que é um programa, e deve ser cada vez mais, um programa aberto de defesa da organização independente do movimento popular, da defesa da revolução, da capacidade, da capacitação desse movimento popular a gerir e organizar as atividades econômicas, as atividades políticas que dizem respeito diretamente ao movimento popular, à população em geral, de fazer com que o movimento popular supere as suas deficiências crônicas de capacidade de organização, de capacidade de unificação em torno de um programa verdadeiramente revolucionário e operário, o conjunto da população. E esse é o programa que nós imaginamos ser necessário reafirmar de maneira contundente como a única saída possível que permita aos trabalhadores que hoje não confiam na capacidade de transformação da realidade por meio do aparato estatal, que eles voltem a confiar na capacidade de organização do movimento independente do movimento operário. E os objetivos devem ser fixados através da propaganda nos atos, da maneira mais contundente possível, justamente neste momento em que se deve encontrar uma saída de fundo a um problema que diz respeito, inclusive, à própria condução do movimento operário pelas suas direções, que é a contemporização, que é a tentativa de
de criação de um bloco amplo que inclua declarados inimigos do povo, de todos os direitos que o povo reivindica, e aqueles partidos que, de certa maneira, no imaginário popular, são representativos da luta emancipatória dos trabalhadores e dos setores vulneráveis da população. Então esse é um desafio bastante grande. Nós defendermos as liberdades democráticas e, como via da garantia de que essas liberdades sejam verdadeiras liberdades democráticas, que garantam de fato o direito ao exercício pleno, ao gozo pleno das liberdades democráticas por toda a população, o que invariavelmente nos leva a questionar aí os fundamentos, os pilares em que se estrutura a organização política do país. E por isso, a refutar o programa da esquerda reformista, que, tendo sido testado várias vezes, produziu contradições que ainda estão em ebulição dentro do próprio movimento popular e que são capazes de fazer com que o movimento popular possa avançar. Eu tive uma discussão recentemente com uma estudante na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a respeito da importância da defesa do Lula, da liberdade do Lula, e essa estudante disse algo que eu já ouvi várias vezes, sendo dito por várias pessoas, e que conforma, de certa maneira, no imaginário de um grupo grande de pessoas, um princípio que eu gostaria de expor e de me contrapor, e ao qual eu gostaria de me contrapor. Bem, o princípio é, o Lula foi preso, e eu não só queria que o Lula fosse preso, como que muitos outros mais fossem presos também. É uma substituição da classe política existente por alguma coisa que tem uma forma indefinida ainda, ou que tem uma forma que nós não poderíamos antecipar. Ora, o movimento político é um movimento político real. Aquele movimento político real que teve como agente a Operação Lava Jato, a imprensa capitalista, não era um movimento de substituir o conjunto dos partidos, das agremiações políticas, dos personagens políticos mais ilustres, por nada